uma palavra, agora uma mensagem que Deus ele colocou no meu coração para que eu venha transmitir para você. Você vai abrir a Bíblia agora, a palavra, no livro de 2 Reis, no capítulo 1. Livro de 2º livro de Reis, no capítulo 1. A página da minha Bíblia, 508. Você que tem a Bíblia, a palavra de Deus aí, você vai abrir ela agora, nós vamos meditar na Bíblia, na palavra de Deus. Abre aí. Livro de 2º livro de Reis, capítulo 1. Abre aí, vou dar um tempo para você abrir a mensagem aí, a minha Bíblia, 508. Amém? Você tiver dificuldade, no índice lá, você vai ver o livro de 2º Reis, o capítulo 1. O índice mostra a página que é. A página que é. Aí você abre aí no capítulo 1. Livro de 2º livro de Reis, no capítulo 1. Amém? Você que achou? Glória a Deus. 2º livro de Reis, no capítulo 1. Você que achou, você que tem a Bíblia, a palavra, coloca a mão direita na palavra de Deus agora, em nome do Senhor. Vamos pedir direção ao Espírito Santo, porque só Ele pode dirigir e falar aos nossos corações. Feche os seus olhos, coloca a sua mão direita na Bíblia, na palavra. Ó Espírito Santo, pelo poderoso nome do Senhor Jesus, fala conosco essa noite, Senhor. Tenhas compaixão e misericórdia de cada um de nós. Nós só temos a Ti. Não temos mais ninguém, Senhor, por nós. Ah, Pai, por amor do Teu grandioso nome, Senhor, que tudo que venha a ser falado, tudo que venha a ser dirigido, venha do Senhor. Venha de ser dirigido e seja revelado pelo Senhor, Espírito de Deus. Nós entregamos a direção, nós entregamos a revelação da palavra em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Na Bíblia aí, na palavra de Deus, o 2º livro de Reis, capítulo 1, o título é Acasias e o profeta Elias. Amém? Quem foi Acasias? Quem foi o rei Acasias? O rei Acasias foi um dos reis de Israel, no tempo do profeta Elias. Acasias era filho de Jezabel e do rei Acabe. Amém? Infelizmente, na época de Acasias, ou mesmo depois do rei Acabe, quem tomou conta do trono, sucedeu o trono de Israel, foi esse rei Acasias, filho de Acabe e Jezabel. Infelizmente, o exemplo que os pais dele davam, o rei Acabe e Jezabel, a mãe dele, não era bom. Por que não era bom? Porque eles adoravam a um deus Baal, ao deus feito pela mão do homem. Eles confiavam em deuses feitos pela mão de homens. Nós que somos de Deus, somos do povo de Deus, nós não confiamos em deuses feitos pela mão do homem. Nós confiamos no Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra e tudo que há. O nome dele é Jesus Cristo, o Deus Altíssimo. E no tempo do rei Acasias, o povo era o povo de Deus. O povo era o povo da promessa, o povo de Israel. Mas infelizmente aquele povo deixou de crer, deixou de confiar e deixou de adorar a Deus para adorar os deuses feitos pela mão do homem. Quando eu falo adorar, é idolatrar. Tem pessoas que adoram um cantor, um ídolo. Tem pessoas que adoram outras pessoas. Isso é idolatrar. E confiar. Nós temos que confiar somente em Deus. A nossa fé tem que ser depositada exclusivamente em Deus, no Senhor Jesus Cristo e na santa palavra de Deus. Amém? Acasias seguiu o exemplo dos seus pais. Adoravam e confiavam nos deuses feitos pela mão do homem. Prestava culto a esse Deus feito pela mão do homem. Baal Zebub. Continua, fala assim, ó. Versículo 2. E caiu Acasias, o rei Acasias, pelas grades de um quarto alto, em Samaria,
e adoeceu. Enviou o mensageiro e disse-lhes: ide e consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Olha lá. Havia um Deus, o Deus que livrou aquele povo da escravidão do Egito. O Deus vivo, o Deus verdadeiro. Mas Acasias preferiu o quê? Confiar na palavra desse Deus, Baal-zebub, o Deus de Ecrom. Um Deus feito pela mão de homens. E Baal-zebub é conhecido como o Deus das moscas. Com um Deus chamado, com esse nome, que de bom ele poderia fazer para alguma pessoa? O Acasias mandou mensageiros. Amém? A esse Deus, a um sacerdote desse Deus Baal-zebub, para ver se ele sararia dessa enfermidade. Ele caiu, se machucou. Mandou o servo, Deus mensageiro, fala assim: pergunta para o sacerdote de Baal-zebub se eu vou sarar dessa enfermidade ou não. Mas havia, no meio daquele povo existia um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que cuida e zela pelo povo dele, o povo de Israel. E o profeta Elias conhecia esse Deus. O profeta Elias era o mensageiro desse Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Amém? É a mesma coisa os problemas que nós estamos passando e vivendo agora. Muitas pessoas falam assim: olha, esse problema, esse vírus vai demorar muito. Esse problema vai demorar vezes, vai demorar anos. Mas quem decide isso é a mão de Deus. E quem nós devemos consultar? Esse Deus. O Deus de Elias, o Deus de Israel. Devemos nos voltar para ele de todo o nosso coração, com toda a nossa fé, com toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Devemos orar, jejuar, buscar ele, confiar, nos alimentar da palavra dele, crendo na palavra dele. O povo de Israel fez uma aliança com Deus, esse Deus verdadeiro, o Deus vivo. Mas o rei que deveria orientar, o rei que deveria aconselhar o povo, a pedir o quê? A direção desse Deus, Deus verdadeiro, Deus de Israel, o que ele fez? Ele mesmo deu um mau exemplo. Mandou o servo dele consultar ao sacerdote de Baal-zebub. E isso entristeceu o coração de Deus. Nós não podemos entristecer o coração de Deus. Nós temos que confiar nele. Temos que acreditar nessa palavra de todo o nosso coração. Não murmurando e ficando desesperado. Temos que confiar na palavra que nós estamos lendo agora. Na palavra do Deus vivo, Deus verdadeiro. Se o Senhor Jesus falou assim, ó: certamente eu estarei contigo todos os dias. Será que ele estava mentindo ou estava enganando a cada um de nós? A palavra dele é verdadeira e é certa. Ele está conosco todos os dias. Amém? Mesmo se o homem não crê que ele existe, mesmo se o homem não acreditar que a palavra dele é verdadeira, ele é verdadeiro. Ele criou os céus, criou todas as coisas. Então nós queremos crer nessa palavra de todo o nosso coração. Mesmo que o homem fale assim, ó, pode, essa epidemia, essa praga, pode durar meses, anos, mas nós temos que crer de todo o nosso coração que essa tempestade, essa maldição vai cessar logo. Por quê? Porque nós vamos clamar a Deus como o povo de Israel clamou. E Deus desceu a fim de livrar o povo de Israel no tempo de Faraó, no tempo de Moisés. Deus, ele cuida de nós. Nós temos que clamar com toda a nossa fé e com todo o nosso coração. Diga glória a Deus. Continua a falar assim no versículo 3. Versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te. O que significa a palavra dispõe-te? Se coloca à disposição. Seja forte. Não fique com medo. Se coloca à disposição. Deus ele usa, Deus ele quer. Deus ele usa pessoas de fé. Pessoas que seguem o seu pensamento e têm o seu pensamento na sua mente dentro do coração. Deus procura assim. E Elias tinha esse pensamento e tinha a palavra de Deus dentro do coração. Deus falou para Elias. O anjo falou para Elias. Deus enviou o anjo. E o anjo falou: dispõe-te, Elias. Se coloca à disposição do Senhor. Vai lá. Versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe
para encontrares os mensageiros do rei de Samaria, Acasias. E diz-lhe: porventura não há Deus em Israel? Para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Olha lá. A palavra de Deus é maravilhosa. Deus ele fala para cada um de nós: olha, não existe Deus no nosso meio? Quem que é o nosso Deus? Não é o Deus de Elias? Não é Deus do profeta? Não é o Deus de Moisés, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Israel, de Davi, de Salomão? Não é o Deus dos discípulos, dos apóstolos? Não existe um Deus no nosso meio? Então o que nós temos que fazer? Consultar esse Deus. O que é consultar? Buscar esse Deus. Clamar esse Deus. Confiar nesse Deus. Não deixar a tristeza, o desespero tomar conta do nosso coração. Nós temos um guia. Nós temos um mestre. Quem que é o nosso guia? Quem que é o nosso mestre? O mestre dos mestres. O Senhor dos senhores. O Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome dele. O nome dele é Jesus. Nós temos um guia. Nós devemos consultar ele todos os dias. Porque nós temos nos alimentado. De que palavra nós temos que ir alimentado? Nós temos que pedir a direção do nosso Deus, consultar esse Deus de todo o nosso coração, nos alimentando da palavra, em jejum e oração, clamando, nos consagrando, nos santificando esse Deus. Temos que buscar o quê? A direção. A direção, consultando esse Deus de todo o nosso coração. Não crê em palavra negativa. Não crê em palavra de derrota. Não crê em palavra de morte. Nós temos um Deus no nosso meio e temos que crer e confiar nesse Deus de todo o nosso coração. Diga glórias a Deus. Continua, fala assim, ó. Versículo 4. Elias falando: por isso assim diz o Senhor: da cama a que subistes não descerá, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Olha lá. Que palavra. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Olha lá. Acasias mandou mensageiro para consultar o sacerdote ao deus Baal-zebub, lá na cidade de Ecrom. O anjo apareceu para Elias e falou: Elias, vai aos mensageiros de Acasias, fala para ele, se não existe, pergunta para ele se não existe um Deus em Israel, para ele mandar consultar o sacerdote lá em Ecrom, Baal-zebub, um Deus feito pela mão do homem. Fala para ele, olha, da cama que ele subiste, a cama que ele está deitado lá, ele não vai sarar da enfermidade, desse machucado, dessa doença. Fala para ele que ele vai morrer. Olha que palavra. Se Deus ele fala que alguém vai morrer, quem vai interceder pelo homem? Como existe um ditado que fala, da mão do homem tem quem livre. Da mão do diabo também tem que livre. Da mão de Deus, quem poderá livrar? Deus ele falou para Acasias, fala para ele que ele vai morrer. Ele não vai sair daquela cama, ele vai morrer. Porque eu estou falando, o Senhor, o Deus Altíssimo, eu estou falando que ele vai morrer. Por que ele vai morrer? Porque ele foi consultar um Deus feito pela mão do homem, um Deus morto, um Deus criado pelas mãos de homem, pela inteligência humana. Olha. E muitas pessoas têm que se alimentado de conselhos humanos. E as pessoas têm morrido. Por que têm morrido? Como assim, pastor? Vão morrer? Eu não estou falando no sentido físico. Eu estou falando no sentido espiritual. Muitas pessoas têm consultado e se alimentado de palavras negativas, de palavras de mortes. Palavra que só vem trazer tristeza e angústia aos nossos corações. Nós temos que nos consultar da palavra de Deus. Porque se nós consultarmos da palavra de Deus, ele vai nos trazer vida, vai dirigir a nossa vida e vai abençoar os nossos caminhos e toda a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Existe outro que possa guardar e proteger a nossa família? Existe alguém? Não. Só Deus pode guardar e proteger a nossa família. Nós temos que consultar e crer nesse Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de toda a nossa força. E a pergunta que eu faço para você, e agora? Quem vai ajudar Acasias? Quem vai interceder por ele? Se Deus ele mandou o homem de Deus, o profeta Elias, mandar essa mensagem falando, olha Acasias, você deveria ter se humilhado,
você deveria ter buscado ao Deus de Israel. Você deveria buscar ao Deus que eu fiz aliança com seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus de Jacó. Você se lembra? Esse é o mesmo Deus. É o Deus deste povo aí, o povo de Israel. Você se esqueceu dele. Nós jamais podemos se esquecer desse Deus. Nós dependemos dele de todo o nosso coração. A nossa força, o nosso sustento, a bênção, a proteção da nossa vida, da nossa família vem dele. Nós jamais podemos nos esquecer desse Deus de todo o nosso coração. Temos que buscar força nesse Deus, a direção, o conselho dele. Se nós fizermos isso, jamais. Jamais ele vai nos abandonar. Jamais ele vai desamparar a nossa vida e muito menos a nossa família, porque ele prometeu: bendita será a descendência de Abraão. Diga glória a Deus. Continua falando assim, ó. Versículo 5. E os mensageiros voltaram para o rei. E este lhes perguntou: que há? Por que voltastes? E eles responderam: um homem que nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltar para o rei que vos mandou, e diz-lhes: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por quanto da cama a que subistes, não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: qual é a sua aparência? Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles lhes responderam: era homem vestido de pelos, com os ombros cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: Elias, o tesbita. Olha lá que coisa maravilhosa. Nós temos a missão de falar a verdade. E Elias falava a verdade. Elias era um homem de Deus. Amém? Elias seguiu os pensamentos de Deus. Deus falou. Você imaginou que coragem e a fé que tinha Elias? O rei Acasias é como se fosse o presidente. Deus falou para Elias: Elias, vai até o rei Acabe, o presidente, e fala para ele assim: olha, o Senhor manda falar para você, ó, não existe Deus aqui na terra de Israel. Ele é o Deus de Israel, existe um Deus. Mas por que você mandou seus empregados, seu servo, consultar a Baal-zebub na terra de Ecrom? Ele manda falar para você. Olha o que o Senhor manda falar. Da cama que você subiu, que você está deitado, com essa enfermidade, com essa ferida aí, você não vai sarar. Certamente você vai morrer. O Senhor manda dizer isso. Olha que coragem. O rei podia muito mesmo na hora falar assim: olha, pega ele, vai atrás dele, mata ele. Como Jezabel, há uns capítulos atrás, mãe dele, a mãe do rei Acasias, mandou fazer. Mas quem estava mandando o profeta Elias falar isso era Deus. O que nós temos que falar? Nós temos que falar a verdade. Você não pode crer e confiar em homens. Nós temos que crer em Deus. Temos que orar a Deus. Amém? Temos que pedir para que Deus venha acabar com essa maldição. Para que Deus, o mais rápido possível, dê inteligência, sabedoria aos médicos, aos cientistas, para que haja cura, para que essa enfermidade maldita, esse vírus maldito acabe. Para que Deus venha guardar, livrar e proteger toda a nossa casa, toda a nossa família. Mas nós não devemos parar de crer em Deus. Não devemos parar de confiar nesse Deus, jamais, de forma alguma. Temos que permanecer firmes, confiantes em Deus. Jamais devemos negar nossa fé nesse Deus de todo o nosso coração. Temos que crer nele de todo o nosso coração. Diga glória a Deus. Amém? E a pergunta é: será que os médios podem fazer alguma coisa para Acasias, o rei Acasias? Será que o sacerdote de Baal-zebub deram alguma palavra de ânimo para ele? Se Deus ele mandou falar através do profeta Elias? Um pouquinho mais para frente, no versículo 17, no mesmo capítulo. No versículo 17, olha o que fala aí, ó. No versículo 17, no mesmo capítulo. Do lado aí, a página do lado. Olha o título aí, ó.
A morte de Acasias. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar. No ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias, e aos que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Olha que palavra. Se nós cremos nessa palavra, consultarmos esse Deus, Deus ele não vai trazer morte para a nossa vida. Ele vai trazer vida. Nós não vamos morrer espiritualmente. Não. O nosso coração vai ser cheio de fé, cheio de certeza, cheio de alegria e de esperança, porque o Espírito Santo traz isso e dá isso para quem confia e crê nele de todo o coração. Temos que confiar nesse Deus, temos que nos alimentar desta palavra. Amém? Não pare de orar, não pare de se alimentar das coisas de Deus. Amém? Procure ver menos televisão, se alimentar de tristeza, de preocupação e se alimente mais das coisas que agradam a Deus. Diga glória a Deus. Amém? Acasias, ele podia muito bem ter analisado o exemplo dos seus pais, o exemplo do rei Acabe, o exemplo da mãe dele, Jezabel, amém? Que perseguiu um tempo atrás Elias. O que aconteceu com Acabe? Acabe saiu para a guerra, mas a Bíblia fala que os soldados inimigos lançaram a lança, uma flecha, ao acaso. O que aconteceu? A flecha, a lança, pegou nesse rei Acabe e feriu ele. Olha lá. Se Deus está contra a pessoa, olha, quem poderá guardar? O que aconteceu com o rei Acabe, com o pai dele? Morreu. O que aconteceu com Jezabel, mãe dele? Amém? Deus tinha usado a palavra, a boca de Elias falava assim, ó, os cães se alimentarão da carne de Jezabel. O que aconteceu? Quando o rei Jeu assumiu o trono de Israel, Jezabel estava no trono, no palácio. O rei Jeu olhou para o alto e viu algum servo lá em cima no palácio e falou, quem é por Jeu? A palavra fala que esses servos pegaram Jezabel e jogaram lá para baixo. Ela morreu. O que aconteceu? Quando ela caiu lá fora, Jeu passou com seu carro em cima do corpo dela. E ela terminou o quê? De morrer. E deixou o corpo dela lá. Jeu subiu no palácio e comeu. E falou assim, ó, pega aquela maldita, a Bíblia fala isso, porque é filha de rei, enterra ela. Quando aqueles servos chegaram e viram Jezabel, o corpo dela, a palavra fala, só existia a palma da mão e o resto, e a palma da mão dos seus pés. E o resto, os cães tinham comido ela. Como a palavra de Deus tinha falado, usado a boca de Elias e profetizá-la. Amém? Os cães comeram o corpo de Jezabel. Diga glória a Deus. Acasias poderia muito bem, quando o pequeno falar, olha lá, eu não vou servir esses deuses, eu vou servir o Senhor, porque a morte dos meus pais foi terrível, tão trágica, porque eles morreram, porque eles deixaram de servir o Deus de Israel. Nós que estamos aqui ouvindo essa mensagem, nós temos a opção. O que você quer? Quer vida ou quer morte para a sua vida? Se você quiser vida, crê nesse Deus, consulta esse Deus, não pare de crer nesse Deus, porque Deus vai dar um livramento, Deus vai dar uma solução, Deus vai guardar e livrar nossa vida e nossa casa, porque é uma promessa desse Deus. Amém? O Senhor Jesus falou que certamente Ele vai estar conosco todos os dias. Que coisa maravilhosa. Ele está conosco, dirigindo, guardando a nossa vida, a nossa alma, a nossa família, como Ele mesmo diz, bendita será a descendência de Abraão. Quem poderá guardar, quem poderá livrar a nossa vida, a nossa família? Só a mão de Deus. A mão de Deus. Amém? Glória a Deus. Você entendeu a mensagem de Deus? Confie nesse Deus. Confie na palavra de Deus. Não se desespere. Peça para que Deus guardar, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha iluminar os seus caminhos. Se alimente. Se alimente dessa palavra.
Olha o exemplo dos antigos, olha o exemplo de Paulo e Silas, quando estavam presos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvor ao Senhor. Olha que fé! A alegria dele, o sustento dele não eram coisas materiais. A nossa alegria não tem que ser a bênção, as bênçãos de Deus que ele pode nos dar, não. A nossa alegria tem que ser a presença e a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Olha o exemplo desses antigos. O exemplo dos antigos. Amém? Vamos seguir o exemplo desses homens. Nós não vamos morrer. Deus não vai nos abandonar. Deus vai iluminar nos caminhos, vai guardar a nossa vida, a nossa família. Porque esse Deus é maravilhoso. Se você tiver aliança com esse Deus, se você tiver compromisso com esse Deus, nada vai faltar. Deus vai dar um escape. Deus ele vai abrir a porta. O diabo pode até fechar uma porta, mas ele prepara, Deus, a mão de Deus prepara uma porta grande e oportuna que o homem nenhum, o diabo não pode fechar. Creia e confie nesse Deus. Diga glória a Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração por você agora. Eu quero pedir para que Deus ele venha guardar a sua vida. Para que Deus venha confiar, colocar dentro do seu coração a certeza que logo nós vamos passar e vencer essa tempestade. Como o discípulo, o apóstolo Paulo disse, no livro de Coríntios, que essa tribulação, essa luta é leve e momentânea, e nós vamos vencer. Porque o Senhor Jesus falou, o nascido de Deus vence o mundo. Se você é de Deus, você vai vencer. Diga glória a Deus. Se você é de Deus, você vai vencer. Vai vencer tudo, toda dificuldade. Deus vai guardar e livrar a sua vida e a sua família. Amém? Quero fazer uma oração por você agora. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Ó Espírito de Deus, damos graças e bendizemos o santo nome do Senhor. Pai, Senhor Jesus, que cada palavra que o Senhor falou nos nossos corações nessa noite fique gravado no coração dessa pessoa, Senhor. Que essa pessoa não venha se alimentar. Que essa palavra não venha, essa pessoa, Pai, que está ouvindo a nossa voz, ela não venha, Senhor, se consultar e se basear em palavra de homens. Não. Que venha se basear em palavra do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Pelo poderoso nome do Senhor Jesus, eu te peço. O Senhor venha guardar, livrar, proteger a vida deste povo e de toda a sua família, Senhor. Nos humilhamos diante de ti, Senhor. Como a palavra do Senhor fala, o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a sentença final vem dos lábios do Senhor. Senhor, faça o melhor para o teu povo. Abençoa, guarda e livra e todo o povo do Senhor de todo mal. Os anjos do Senhor estejam, Senhor, na vida de todos, livrando e dirigindo e abençoando a todos. Eu determino todos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Creia que a presença de Deus, os anjos de Deus estão aí guardando, livrando a sua vida, a sua família de todo mal. Amém? Vamos continuar na fé.